Houve aqui um percalço tecnológico, não foi nenhum ciberataque, foi só uma ciberdivisão entre as links. Quero agradecer a todas e todos, quero agradecer à doutora Marta da DGAI, Direção-Geral de Atividades Económicas, ter-nos desafiado para fazer esta sessão de divulgação desta iniciativa Bairros Comerciais Digitais. Quero agradecer aos seus presidentes e autarcas presentes. O Sr. Presidente da AMAL tinha-me transmitido que tinha um outro compromisso e por isso iria procurar ligar-se, mas não assegurou que pudesse estar presente e por isso foi assustado também com o Dr. Brandão Pires, que é o secretário executivo da AMAL, poder ir seguindo a reunião, até pela dinamização que a AMAL certamente depois também fará em conjunto com todos. Esta iniciativa é uma iniciativa que se insere dentro da nossa missão de dinamização e digamos, de tentativa de mobilização dos agentes da região, no caso dos municípios, das autarquias, para... Agora estou a entrar em duplicado, mas já está menos. Portanto, no sentido de mobilizar as autarquias para poderem vir a manifestar interesse na apresentação de candidaturas a este programa de Bairros Comerciais Digitais, que se insere dentro do plano de ação para a transição digital previsto no Plano de Recuperação e Resiliência. Numa primeira fase, as manifestações de interesse têm que ser entregues até 31 de março, e, portanto, para a passagem à fase seguinte, mas a doutora Marta, a subdiretora-geral da Direção-Geral de Atividades Económicas, irá fazer a apresentação. Quero agradecer aos representantes das associações empresariais da região, diz aqui o NERA, a ACRAL, também está a ISA, portanto, e algumas associações comerciais, também de zonas comerciais das nossas cidades e vilas, e isso, mas particularmente a todos os autarcas. E, portanto, talvez à doutora Marta, e depois, a seguir, antes de começar a ronda, passaria ali ao doutor Brandão Pires, mas depois já à doutora Marta, da DGAI. Olá, muito boa tarde a todos. Já estava a ficar aqui a saber se isto não funcionava. Não funciona, mas há pessoas que estão na outra reunião e não estão a conseguir mudar para esta. Já conseguimos. Muito obrigado. Entretanto, espero que pelo menos a minha colega, a arquiteta Clotilde Cavaco, consiga mudar para esta reunião, então uma vez que ela está previsto fazer a apresentação. Mas enquanto ela não chega, eu queria vos agradecer a presença, a disponibilidade da CCDR para organizar esta sessão, o aviso relativo a estas manifestações de interesse para projetos dos bairros comerciais digitais já foi publicado em janeiro. Está mesmo quase a fazer um mês desde que ele foi publicado e a Direção-Geral das Atividades Económicas tem vindo a promover sessões de sensibilização, divulgação e para esclarecimento de dúvidas com as entidades que se mostrem interessadas e nós estamos disponíveis para fazer as sessões que forem necessárias. Hoje o que tínhamos previsto é que a arquiteta Clotilde Cavaco, que é a diretora de Serviços do Comércio, Serviços e Restauração, aqui na Direção-Geral, vai fazer uma apresentação mais em detalhe da medida. A apresentação depois ficará disponível para todos, nós depois enviamos e podem ter acesso e podem utilizá-la, mas obviamente não dispensa a leitura do aviso, que é mais completo do que a apresentação que faremos aqui hoje. Não vos queria demorar muito, mas gostava de destacar apenas dois ou três aspectos. Um é a importância da sensibilização das entidades, potenciais entidades beneficiárias, uma vez que, como vão ver, são essencialmente as autarquias e as associações e as estruturas associativas. Também há a possibilidade de empresas municipais. Mas, estes são projetos, de alguma forma, têm um caráter inovador, vão obrigar a algum esforço de organização e mobilização dos agentes do setor do comércio e dos serviços. São projetos que ainda não existem, portanto serão uma experiência nova e são projetos que valorizam a apresentação de candidaturas em consórcio. Como vos disse, a Direção-Geral está disponível para fazer as apresentações que forem necessárias. Estas primeiras estamos a fazer online porque conseguimos chegar a mais pessoas e atendendo também ainda ao contexto, mas depois
e se assim entenderem, estamos disponíveis para ir onde for. Temos um endereço de correio eletrónico dedicado para o esclarecimento de dúvidas, que também vos vai ser disponibilizado na apresentação, é prr@degai.gov.pt, mas depois terão por escrito. Podem sempre colocar as questões que entenderem e nós daremos a devida resposta. Portanto, eu agora pedi à arquiteta Clotilde que fizesse a apresentação. Julgo, eu continuo a ver pessoas aqui a chegar à reunião, espero que ela também já cá esteja. Já está, agora está ali uma coisa que temos que eliminar, mas já está. Pois já, então. Mas ainda havia alguém que ia falar antes, não era? Eu tinha pedido, era talvez ali ao Dr. Brandão Pires, mas ou fazemos antes ou depois da apresentação. O Dr. Brandão Pires decide. Então, podemos fazer já a apresentação. A arquiteta Clotilde já tentou entrar 2 ou 3 vezes e dizer olá também. Por mim, entra já. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Brandão Pires. Gostei de ouvi-lo novamente. É verdade. Deixem-me então... Não quer dizer nada? Quer, com certeza. Posso dizer muito rapidamente também. Boa tarde a todos. Li o aviso com muito interesse, o aviso que saiu. Queria felicitar a Direção-Geral das Atividades Económicas por ter conseguido esta lança em África, isto é, esta frente no PRR. Julgo que é muito interessante, é um setor que foi martirizado pela pandemia e que necessita de apoios. Quer as câmaras, quer o comércio, e esta junção penso que é extremamente inovador. Pelo que li, estamos em fase de manifestação de interesse e julgo que haverá com certeza interesse em conseguir aqui do Algarve uma meia dúzia, penso também não haverá lugar para muito mais, uma meia dúzia de projetos que se poderão concretizar. É um pouco isso, vamos tentar fazer chegar esta mensagem a partir da reunião de hoje aos municípios todos. Hoje muitos já estão presentes, mesmo ao nível dos presidentes de Câmara, já vi aqui que estão vários, outros são vereadores, já estão cá muitos municípios. E portanto julgo, até já. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou partilhar aqui um PowerPoint. Queria só perceber, só estão municípios ou também estão estruturas associativas? Estão municípios e estruturas associativas. Muito bem. Obrigadíssima. Eu estou aqui com vários... Bom, vamos lá ver. Aqui com várias... Não sei se já estou a partilhar o ecrã na totalidade. Neste momento, tal como disse a minha subdiretora, a doutora Marta Lima Bastos, a DGAI tem a responsabilidade, juntamente com o IAPMEI, de dinamizar estes projetos de urbanismo comercial em modo de digitalização. Isto não funciona. O que é que são estes projetos? Estes projetos são projetos que visam, em termos de promoção e dinamização do comércio de bairros digitais centrais, exatamente como se fizeram no urbanismo comercial, e neste caso com a dimensão digital altamente financiada. Prevê-se 50 bairros comerciais, aos quais está afeta uma dotação de 52,5 milhões de euros, e prevêem-se bairros, portanto, isto é, projetos que podem ir dos 50 mil aos 2 milhões nos 4 anos de financiamento. Tal como referi, são projetos dedicados à valorização do comércio com o conceito do urbanismo comercial, e aqui vários municípios do Algarve sabem o que é isto, porque quando foi dos projetos de urbanismo comercial, bastantes, eu penso que a maior parte dos municípios do Algarve tiveram projetos. Neste caso, o que é que se pretende nestes projetos? Pretende-se, numa área central, permite não ir definir o que é exatamente um bairro comercial digital, porque quase todos os municípios e todas as associações sabem, quando nós falamos das baixas das cidades, são exatamente onde estão centralizadas o comércio e a prestação de serviços.
Neste caso, tem-se como objetivo a digitalização em 5 dimensões. A digitalização da experiência de consumo, a integração de soluções logísticas coletivas nestes projetos, a digitalização de infraestruturas adjacentes, a oferta de plataformas eletrónicas e a conectividade e harmonização urbanística. Eu mais à frente vamos definir exatamente o que é que se pretende nestas 5 dimensões. Neste caso, posso-vos já dizer que os projetos que têm a ver com a harmonização urbanística são só financiados até 25%. Isto é, a componente da harmonização urbanística é só financiada até 25%. As condições de elegibilidade das operações é, no fundo, terem uma estratégia comum para aquela área. E nesta primeira fase, que este projeto é apresentado em 2 fases. Numa primeira fase, é, no fundo, a definição do que é este centro, este bairro, o enquadramento, isto é, qual é a perspectiva, por exemplo, conhecendo, vou fazer 2 diferenças. Uma, por exemplo, a Rua de Santo António em Faro e a Baixa de Olhão. Na Baixa de Olhão eu tenho uma grande componente de comércio, mas também de restauração. Na Rua de Santo António, que eu não sei se será essa ou não, tenho já uma diversificação comercial maior, eventualmente, já há algum tempo que não vou nem a um sítio nem ao outro, mas permite-me fazer esta observação. É evidente que ambos terão sentido serem candidatados, mas cada um tem uma perspectiva e tem uma estratégia. Aliás, o Olhão até está nesta componente, está ao pé do mercado que foi cofinanciado no âmbito do urbanismo comercial. Nesta primeira fase, como disse, é uma manifestação de interesses para a qualificação dos projetos. Tem que haver, como é óbvio, a memória descritiva, perceber-se exatamente qual é a área, a descrição do projeto, o que é que se pretende para aquela área e qual é a estratégia de intervenção. Se estas manifestações de interesse tiverem uma pontuação igual ou superior a 3,0 pontos, já vamos perceber também qual é a pontuação que é atribuída aos projetos, os 50 melhores projetos passarão a uma segunda fase. Serão convidados a apresentar a candidatura final. Beneficiários são autarquias locais, e as autarquias locais aqui, há uma das perguntas que têm-nos feito muitas vezes, se as SIMs são autarquias locais. Não são autarquias locais. Quando se fala em autarquias locais aqui é câmaras municipais e juntas de freguesia, associações empresariais, associações de desenvolvimento local e empresas municipais. Os projetos podem ser apresentados por qualquer um destes beneficiários, mas se forem apresentados em consórcio, constituídos por estes beneficiários, e os consórcios para efeitos deste projeto, de bonificação neste projeto, são os que são constituídos por estes beneficiários, podem ser por 2 só, por uma junta de freguesia e por uma associação, têm uma bonificação de 40% em termos de pontuação final. Critérios de elegibilidade é estarem legalmente constituídos. Isto são os critérios normais de qualquer projeto que se candidata no âmbito quer do PRR, quer do PT 2020 ou 2030. A situação tributária e da segurança social completamente regularizada, enfim, estarem devidamente licenciados, no caso em que houver essa circunstância, possuírem os meios técnicos, ou pelo menos mostrarem possuir os meios técnicos, físicos e financeiros para realizar o projeto a que se candidatam, ou o projeto prevê contratação dos mesmos, e terem a situação regularizada relativamente, como é óbvio, a quaisquer fundos europeus a que tenham concorrido. Tem ainda que apresentar uma situação económica ou financeira equilibrada, neste caso é exclusivamente capitais próprios positivos, disporem de contabilidade organizada e cumprirem as regras aplicáveis aos auxílios de Estado. Neste caso é de minimis, fundamentalmente. Vamos aqui às despesas elegíveis e, no fundo, àquelas primeiras... Arquiteto, antes de mudar, deixe perguntar só se Álvaro Araújo da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António ainda quer intervir. Diga. Sim? Bem, vou continuar. No que diz respeito às despesas elegíveis, a conectividade, esta é uma das áreas que é a conectividade e a harmonização urbanística. A reabilitação urbanística do bairro
é elegível, assim como os sistemas de conectividade comuns e os mobiliários urbanos. Estas três dimensões, a reabilitação, o sistema de conectividade e o mobiliário urbano, têm um limite de 25% do total das despesas elegíveis. Os centros de informação digital e a sinalética não entram para este limite dos 25%, não têm limite. Isto, como é óbvio, nem precisam que eu vos indique, porque as câmaras municipais sabem perfeitamente isto é, o retorno e a necessidade que cada espaço urbano necessita em termos de harmonização da reabilitação e harmonização da sinalética para ter uma identidade visual comum. Existe uma outra componente que é a oferta em plataformas logísticas. O que é que se pretende aqui nesta vertente? É, no fundo, existirem marketplaces, se existirem, aqui há uma outra questão que também nos é muito colocada, esta modo de redação, dizer valorização de marketplaces locais, não é só os marketplaces já existentes, é a composição, a organização de novos marketplaces, se assim entenderem. E o desenvolvimento funcional e gráfico de um website, a manutenção dos websites, neste caso até as componentes, a subscrição de outras plataformas. Aqui deixem-me chamar a atenção para, têm-nos perguntado em muitas circunstâncias se cada projeto deve ter o seu website. Cada projeto, na sua candidatura, pode apresentar as despesas correspondentes ao seu website, mas pode haver um website genérico que crie economias de escala. Mas cada candidatura de cada Câmara, com a estrutura associativa, tem que ter a componente do custo alocado a essa candidatura. Digitalização da experiência de consumo. Aqui pretende-se várias, desde experiências disruptivas, como termos um espelho onde olhamos para o espelho e não necessitamos de vestir a roupa, ele automaticamente, a roupa que queremos experimentar, dá-nos a digitalização da nossa figura, é a figitalização. Mas isto, como é óbvio, este tipo de intervenções mais disruptivas estão ao lado de intervenções mais básicas e que têm a ver com sistemas de controle de tráfego ou afluência. Neste caso é perceber-se exatamente, por exemplo, um sistema de beacons, aqui não querendo fazer publicidade, mas por exemplo aqui a Câmara de Cascais já há alguns anos que tem um sistema de beacons que vai fazendo, que dá as analíticas. Estou a ouvir aqui uma música simpática. Mas será que... obrigadíssima. Por exemplo, como estava a dizer, a Câmara de Cascais há algum tempo, por exemplo, dou o exemplo de Cascais, porque por acaso foi um dos projetos que vimos em tempos, já há algum tempo que tem a monitorização do tráfego dos consumidores para poder, junto dos operadores económicos, dar-lhes informação sobre qual é a melhor altura para fazerem as suas promoções, as suas happy hours, a sua forma de negócio, tendo em atenção a modulação de frequência que têm durante a semana e durante o dia. A mesma maneira, no que diz respeito a soluções de definição de preços de etiquetas digitais, e na sessão que fizemos aí no Algarve com o seu secretário de Estado e com a ACRAL e com algumas estruturas associativas, houve algumas empresas que disseram que já detêm esta tecnologia de etiquetas digitais. Pois a gestão do bairro, isto aqui é, a gestão do bairro poderá disponibilizar aos seus operadores económicos esta tecnologia. E, portanto, aí cada um acede dentro da medida e da capacidade que tem de digitalização. Da mesma maneira, a solução de gestão de estoques digitais.
Desenvolvimento tecnológico e manutenção do sistema de plataformas de entregas. Isto, no fundo, eu vou outra vez chamar designar uma empresa, por exemplo, uma Glovo, como aqui em Lisboa, no fundo ter cada bairro, ter um sistema de entrega de produtos, de click and collect, neste caso collect and click, de entrega ao domicílio ou o contrário de produtos para aquela área, para aqueles operadores. No fundo, tem custos menores, é um serviço que é feito e é uma mais-valia que detém para o ecossistema comercial daquela zona. Outra das questões é a digitalização das infraestruturas adjacentes, que é, neste caso, pode haver, como, por exemplo, o estacionamento. O estacionamento pode não estar exatamente dentro do limite do bairro, mas é complementar. É o estacionamento que serve àquele bairro. A digitalização, a articulação do estacionamento com meios de pagamento eletrónicos e com outras alterações, por exemplo, bonificações através de compras para serem vouchers de estacionamento e outro tipo de articulações, pode perfeitamente ser enquadrado aqui, mesmo para uma estrutura que esteja fora da área de intervenção, mas que sirva a área de intervenção. Eu agora, mais uma vez, vou falar de Faro, enfim, é a minha cidade, de qualquer modo. Se estiverem no estacionamento de São Francisco, embora longe, mas é no fundo o estacionamento que se calhar apoia a zona central da cidade. É evidente que poderão fazer esta troca de vouchers. Honorários do gestor do bairro são financiados durante os 4 anos e a consultoria do projeto e a elaboração do estudo também são cofinanciados. Contudo, aqui há uma especificidade que é necessário referir. O valor das duas vertentes é só 5% do total das despesas elegíveis e é assim, nesta primeira fase, terão que suportar as despesas da candidatura e da consultoria. E só são cofinanciadas aqueles projetos que passarem para a segunda fase, isto é, que forem convidados a apresentar o projeto final. E, nesse caso, podem ir repescar os custos que tiveram na elaboração do estudo prévio e na consultoria do projeto. Toda esta digitalização que eu vos falei atrás, toda esta digitalização que eu vos falei atrás, já agora deixem-me só voltar para trás, aqui um bocadinho, para a digitalização da experiência de consumo. É evidente que estas propostas têm que ter subjacente a adequação ao ecossistema comercial que têm, isto é, aos operadores económicos que em cada uma das áreas dos bairros compõem cada uma das áreas dos bairros, isto é, quer os operadores económicos, quer os consumidores forem, de uma estrutura etária mais elevada, é evidente que não iremos, se calhar, para sistemas de realidade virtual, mas poderemos ir para outros sistemas mais básicos e que têm a ver com entregas ao domicílio e com qualquer adequação a tudo aquilo que se pretenda em termos de, no fundo, o objetivo destes projetos é que os operadores económicos sejam mais competitivos, o consumidor seja melhor servido e que, no fundo, através de uma economia baseada no digital, se consiga também dar alguma sustentabilidade a estes bairros, no que diz respeito até à cidade de 15 minutos, que hoje em dia é o alfa e o ômega do que é o ordenamento urbanístico das cidades. Vou voltar outra vez para mais à frente e o que é que não é elegível, que é esta a questão. São os custos normais de funcionamento dos beneficiários, todas as outras despesas são as normais neste tipo de projetos. Existe aqui uma que eu vou chamar a atenção, que é o Imposto sobre o Valor Acrescentado. O IVA não é elegível.
seja ele recuperável ou não pelo beneficiário. Esta questão também tem sido posta diversas vezes, mas é um critério do PRR para todos os projetos. Aqui também nos puseram, e está aqui uma colega do IAPMEI que eu já vi, que uma das questões que na sessão que fizemos com o IAPMEI, que nos puseram se podiam adquirir bicicletas. Não podem adquirir veículos. Contudo, podem fazer a ligação a qualquer app que tenha a gestão desses veículos. Pontuação dos projetos. Os projetos serão analisados com base em 6 critérios, que já vos vou explicitar à frente. A apresentação das candidaturas é até 31 de março. A análise é efetuada por 6 entidades que compõem o júri, a DGAI, o IAPMEI, a Estrutura Portugal Digital, o AICEP, o IFP e o COMPET, podendo o júri recorrer a peritos pertencentes à academia, quer na área da geografia e ordenamento, quer na área das tecnologias digitais. E, como disse, vão ser avaliados estas manifestações de interesse em 6 critérios. No caso de projetos apresentados em consórcio, e o consórcio, para efeito desta majoração, é o consórcio daqueles beneficiários que vos referi atrás, que é as autarquias locais, as estruturas associativas, as associações de desenvolvimento local e empresas municipais. Para ser considerado um consórcio para este efeito, terá que ter no mínimo 2 daquelas entidades. Podem depois ter outras entidades. Aliás, uma das questões que nos tem sido muitas vezes feita é se as empresas que vendem apps e tecnologia digital, se podem pertencer aos consórcios. Podem, com certeza. Contudo, se pertencerem aos consórcios, depois não podem vender aos consórcios essa tecnologia. Não podem ser ao mesmo tempo beneficiários e fornecedores. A pontuação vai de 5, muito bom, que é o critério analisado excede as expectativas daquilo que é proposto, inclusivamente, a fraco, que é a proposta não aborda o critério e não pode ser avaliada. Os critérios têm a subjacente 2 vertentes. Uma é o ordenamento e a gestão da envolvente, no fundo perceber como é que é o espaço público, o digital placemaking, e a outra componente é o ecossistema das empresas, que é aquilo que eu um bocadinho referi ainda há bocadinho, perceber exatamente, se calhar, as propostas que eu faço para uma zona que é turística e que tem um ecossistema, enfim, das empresas com uma estrutura etária diversa ou de gente nova, é completamente diferente de uma outra, onde eu tenho um mix comercial diferente e com uma estrutura etária diferente e com uns destinatários também que não têm a mesma facilidade de acesso a componentes digitais. Ou o contrário, têm mais facilidade de acesso e, aliás, só acedem através de componentes digitais. O primeiro critério é a qualidade do diagnóstico, como é normal. Todas estas questões estão definidas no aviso, que este PPT, este PowerPoint, não dispensa de serem lidos. Eu vou-vos deixar, a DGAI vai-vos deixar este PowerPoint, mas aconselho vivamente a que leiam o aviso. Portanto, a qualidade do diagnóstico é essencial, como é óbvio, perceber-se qual é a dimensão física, qual é o limite da área geográfica, para se perceber se tem bastante densidade ou não. E, portanto, isto é exatamente, tem a mesma lógica que os projetos de urbanismo tinham, que é, no fundo, uma delimitação de uma área densamente comercial, ou de prestação de serviço. Quando eu digo comercial, aqui é também a prestação de serviço, e na prestação de serviço estão os restaurantes, estão os cabeleireiros, está tudo aquilo, exatamente a lógica é idêntica à dos projetos de urbanismo comercial. A identificação dos problemas, isto é, no fundo, perceber o que é que aquela área tem em termos de comércio e em termos de ordenamento que tem que ser melhorado, e as potencialidades que tem, que é aquilo que chama, no fundo, os consumidores.
e depois a execuibilidade do plano de ação e a pertinência das atividades propostas. Este critério A, este critério B e o próximo que eu vos vou referir têm uma pontuação superior, isto é, têm um peso superior aos restantes, porque são efetivamente os mais preponderantes. O grau de inovação é extremamente importante, porque a manifestação de ideias tem como objetivo, efetivamente, perceber que tipo de inovação é que se pretende para aquela área e que os consórcios ou que os promotores pretendem inovar naquela área. O C é o impacto também da transição digital, como podem calcular, é extremamente importante. A incorporação de modelos híbridos, como aqui se refere, de negócio, mesmo naquelas situações em que o ecossistema é menos, os operadores económicos são menos inovadores ou menos com uma estrutura etária mais elevada, é extremamente importante a omnicanalização, como aliás se viu durante esta pandemia. Mesmo aqueles restaurantes que nós dizíamos que nunca teriam a digitalização, estes restaurantes então foram, na parte da restauração foi praticamente, não houve nenhum restaurante, nenhum café que não tivesse posto, que não tivesse entrado, nem que tivesse ou através do Facebook ou de outro meio digital, de rede digital, que não tivesse colocado nas redes digitais a sua forma de vender e de fazer o delivery e de fazer o takeaway. Situação idêntica com a parte de todas as outras áreas do comércio, em que hoje em dia é extremamente importante que se perspective a venda, quer no digital, quer no físico. E um não substitui o outro. A capacidade de alavancagem de investimento e de fomento da sustentabilidade é efetivamente tudo aquilo que no fundo vai colmatar algumas situações menos competitivas, como por exemplo iniciativas em territórios de baixa densidade, onde normalmente as iniciativas são menos dinâmicas. Bem como aqueles que promovem a cooperação transfronteiriça. Estas intervenções, estas iniciativas são extremamente bem-vindas e são bastante bem enquadradas e valorizadas nestes projetos. A qualidade do promotor também é extremamente importante. Perceber se no consórcio ou em parceiros do consórcio, pode não ser o consórcio, mas o consórcio pode ter parceiros, pode ter empresas locais, pode ter inclusivamente proprietários, porque todos estes projetos vão dar uma mais-valia ao bairro onde estão o imobiliário desses proprietários, vai-lhes dar, portanto, um acréscimo de valor. Portanto, a qualidade do promotor é extremamente importante para termos a noção e para ser qualificado como um projeto melhor do que o outro. A viabilidade económico-financeira do projeto é também uma componente bastante importante e para a ADEGA é bastante importante porque foi exatamente, e quem teve projetos de urbanismo e teve gestão de centros urbanos, ainda no âmbito do Urbcom, percebeu que um ponto negativo do Urbcom foi exatamente a falta de capacidade de manutenção destes projetos após acabarem os financiamentos. E este critério visa exatamente perceber como e de que modo é que é possível, após o término do PRR, estes poderão continuar naquela área a fazer a gestão urbana e a serem uma mais-valia para os operadores económicos e para os consumidores. E é evidente,
para os stakeholders que são fundamentais, que são as câmaras e as estruturas associativas. O que é que têm que apresentar, que documentos têm que apresentar, é também outra das questões que nos é bastante, que nos chega bastante através do nosso e-mail dedicado a estes projetos. Vão ter que apresentar 2 documentos, que é o diagnóstico prospectivo e o business plan mais à frente. Aqui estão definidas 5 áreas do diagnóstico prospectivo, contudo, no aviso está perfeitamente identificado as diversas especificidades que em cada um dos pontos deverão apresentar. Aqui, como é óbvio, o diagnóstico prospectivo é a definição geográfica, normal. Que identidade é que se pretende preservar? Foi aquilo que eu um bocadinho referi ainda há bocado, é perceber qual é a identidade de cada um dos bairros e se pretende preservar essa, o que é que tem que se fazer? Se pretende reestruturar, o que é que também se pretende fazer? Mas perceber-se que tipo de projeto é que se tem para aquela área urbana. O plano estratégico é o business plan, que nesta fase também são 5 pontos, que aqui estamos os 5 guidelines, contudo, mais uma vez, dizemos que é necessário olharem para o aviso onde todos estes itens estão perfeitamente identificados, as vertentes que têm que ser avaliadas e apresentadas. Portanto, tal como referi já também, as ideias selecionadas no âmbito da fase 1 serão convidadas a apresentar propostas finais. Isto é, todos aqueles projetos que no âmbito desta manifestação de interesses, que é a chamada fase 1, tiverem uma pontuação igual ou superior a 3, os 50 melhores projetos serão convidados a apresentar a candidatura final. Na fase 2, como digo, pode haver aqui ajustes para além daquelas pontuações, na fase 2, que tenham a ver com critérios geográficos que salvaguardem as manifestações de interesse. Por exemplo, de modo a haver algum equilíbrio territorial e não todos os projetos com a mesma pontuação, terão, como é óbvio, aqui algum critério que tenha a ver com o equilíbrio territorial, de modo a que se consiga cobrir o mais possível todo o território e não ficarmos só na área, enfim, na área litoral ou nos grandes centros urbanos, que nós temos a noção que efetivamente aí é onde existe maior densidade comercial. Mas este projeto tem como objetivo também a inclusão e a coesão territorial. O apoio a conceder assim assume a natureza de financiamento não reembolsável, é uma aplicação de uma taxa a 100% sobre as despesas elegíveis, e sempre que no âmbito haja algum financiamento aos operadores económicos, deverá ser verificada. Neste caso aqui, a única situação, enfim, que nós vemos que poderá haver alguma situação de fronteira será no âmbito daquela disponibilização de etiquetas, enfim, de um sistema de etiquetagem digital, enfim, da gestão do bairro, disponibilizar prestação de serviços, que é contratada fora, como é óbvio, para a disponibilização de um software daquele tipo. E aí, nesse caso, enfim, os operadores económicos que se acederem a esse software terão eventualmente que ser contabilizado o valor, enfim, que lhes for imputado. Os pagamentos de apoio. Isto também é também uma questão que nos é colocada frequentemente, porque é perceber se o consórcio, os beneficiários têm que adiantar dinheiro. Neste caso, os pagamentos intermédios vão até 95% e existe um adiantamento inicial para pré-financiamento do projeto de 13%. De 13% do valor global do incentivo, que lhes é disponibilizado à cabeça. E depois, em cada pagamento contra fatura, é-lhe deduzido na percentagem dessa fatura, isto é, do peso dessa fatura no incentivo contratado. Portanto, é-lhes descontado o valor desse adiantamento dos 13%. Chegam ao fim e, portanto, ficam no fundo só no fim com um pagamento final remanescente após a execução física. Enfim, é um projeto que eu penso que há muito tempo que não apareciam, em que não exige um grande esforço financeiro da parte dos operadores e dos intervenientes. De qualquer maneira,
há aqui a questão do IVA, que eventualmente pode, em muitas situações, ser um problema. É evidente que se as questões forem feitas através, enfim, se o beneficiário, o líder, for o operador for, por exemplo, a Câmara, neste caso, eventualmente, as questões, aí a contratação pública tem que ser feita, se não for, poderá não ser, depende da forma como o consórcio é feito. Deverá haver igualdade de oportunidades e género, tratamento de dados pessoais e publicitação dos apoios, exatamente, essa idade é exatamente igual a todos os projetos do PT 2030 e do 2020. Deixamos-vos aqui os contactos, quer do IAPMEI, quer da DGAI, para outras questões que tenham e que surjam, e a DGAI está completamente disponível para, se for necessário, fazer mais outras sessões, agora com as câmaras, diretamente, como entenderem. E colocamos à disposição para responder ao que for necessário. Primeiro o Dr. Brandão Pires. Diga? Não, Plenário, obrigado, mas eu já tinha esgotado o discurso. Cumprimentar outra vez a arquiteta Clotilde, já não havia muito tempo. Continua em grande forma. Igualmente, Soutor. Gostei de vê-lo. Agora temos aqui o Nera, a Isa, a Cral e depois Ai, meu Deus. Houve uma interrupção a dizer que o Presidente Vila Real tinha uma pergunta no discurso. No discurso da intervenção da arquiteta Clotilde, apareceu alguém a dizer que o Presidente da Câmara de Vila Real queria perguntar alguma coisa. Percebi isso. Tenho muito gosto em responder. Ana Isabel, quem era? Desculpa. Era exatamente isso, era de Vila Real de Santo António, mas agora está aqui uma questão do município de Castro Marim. Temos a seguinte dúvida: no âmbito do ponto 12, taxa de financiamento do aviso, a que se referem os apoios atribuídos ao abrigo do regime de minimis. Esta pergunta é de Castro Marim. Vila Real, fiquei sem perceber. Pronto, no que diz respeito ao aviso de mínimos, é aquela questão que eu referi no fim, penso que isso está respondido, que é, no caso de haver, em princípio, estes financiamentos não se destinam às empresas, isto é, o efeito que eles vão ter é nas empresas, mas não se destinam a financiar diretamente empresas. Contudo, no âmbito daquele financiamento, isto é, por exemplo, aquela questão que eu referi, da disponibilização, da gestão do centro urbano, de um software de etiquetagem, poderá pontualmente, ainda é uma questão a ver-se, no financiamento, as empresas que acederem a isso, ser contabilizado isso na regra de mínimos, mas estamos a falar de valores minudências. Estava aqui a assistir à Cral, à Isa, a Unera, não sei se... Acho que era a doutora Ana da Acral. Muito bem. Doutora Ana. Contando, passamos à frente. Muito prático. Não vejo ali ninguém. Bom, nós disponibilizaremos este ponto. Há dúvidas? Ou as dúvidas só começam depois? O ponto aqui talvez era encontrar aqui um ponto focal, se houver dúvidas. Portanto, também está aqui o IAPMEI a acompanhar esta reunião. Eu vou-vos expor... No sentido de, quer dizer, é que o período para apresentar a manifestação de interesse é muito curto. É muito curto. E isto exige um conjunto de compromissos e de levantamentos um bocadinho, enfim, não é complexo, mas com muita informação a recolher, não é? Tem toda a razão, Sr. Presidente. É assim, nós temos essa noção. Aliás, a razão de nós termos tentarmos capilarmente, com a ACRAL já fizemos mais do que uma reunião. Mas a nossa pressa em fazer esta sessão era exatamente porque falta um mês e meio. E nós temos a noção que é um projeto que que tem algum trabalho de campo ainda bastante denso. De qualquer maneira, posso-vos dizer, temos deixado os nossos contactos diretos da minha equipa, da Direção de Serviço de Comércio,
e deixamos aqui, portanto ficam disponíveis, nós temos deixado sem problema, temos um mail prr@degai.gov.pt, mas também percebemos que às vezes há pequenas coisas que são necessárias. Ainda ontem várias câmaras me ligaram, não foi do Algarve, mas foi do Norte, que estavam em reunião e queriam perceber algumas coisas e, portanto, é mais fácil ligarem. Nós deixamos os nossos contactos diretos, sem problema, porque nós percebemos que o tempo é pouco. Bem, de qualquer maneira, está aqui a colega Diaponei. Desculpe, está aqui a colega. Questões, agradecemos e, assim, uma última ronda. Está ali o António, ali da Câmara Municipal de Olé. Boa tarde. A minha questão é a seguinte: nós estamos aqui na dúvida se fazíamos candidatura para a Baixa de Ferragudo, para a Baixa de Carvoeiro, ou se para ambas. A minha pergunta é a seguinte: fazer para ambas faz sentido naquilo que é a definição de bairro ou não? É assim, se fizerem para... eu não sei, não estou a ver Ferragudo, sinceramente, nem estou a ver. É assim, Ferragudo é ali junto ao Rio Arado, ali encostadinho, ali, bem, ali uma população. Sim, elas distam 6 km uma da outra e são duas baixas. Completamente diferentes. São projetos diferentes. São duas... Eu posso-vos dizer, dou-vos o exemplo de Lisboa. Campo de Ourique é um projeto, a Baixa é outro projeto. As câmaras e as associações podem apresentar o número de projetos que entenderem. Agora, chamo-vos a atenção, por exemplo, deixe-me só dar-lhe uma nota, apresentar esses 2 projetos, está a ver, ia fazer uma área com uma grande distância, a densidade comercial ia por aí abaixo, isto é uma questão de matemática, a densidade comercial ia por aí abaixo, e isto, os senhores vão concorrer com outros projetos e, portanto, têm que perceber qual é a melhor forma de apresentar o projeto e aquilo que faz mais sentido. E a minha pergunta é também, a lógica de Ferragudo é igual à mesma da outra, qual é que me disse? Carvoeiro. Carvoeiro. É exatamente a mesma lógica? Se calhar não. Tem algumas dinâmicas bastante semelhantes, mas sim. Aliás, Lolé falou-me, já me tinham ligado, que era por causa de Quarteira e o centro de Lolé. E eu tinha-lhe dito, mas é de Lolé? Mas é Lagoa, isto é Lagoa. Eu também achei estranho, Ferragudo é Lolé, mas pronto. Não, o presidente da culinária que iniciou Depois a seguir corrigi a dizer que era no Arado. O Ferragudo para mim estava para o outro lado ainda. Era Barlavento, não era só Tavento, mas pronto. Dito isto... Muito obrigado. A questão... Diga. Mas não se esqueça daquela questão de tem que ser zonas contíguas. Sim, além de que tem que ser zonas contíguas, como é óbvio. Eu não sei se eles têm uma contiguidade, podem pô-las de seguida. Eu posso-vos dizer que ainda hoje me fizeram uma pergunta que era exatamente uma rua, e a resposta que eu lhes dei é contígua, como é óbvio, só que ao prolongarem muito a área, fazem com que a densidade deixa. A outra de Lolé e de Quarteira, a questão era diferente, que é aquilo que a minha subdiretora estava a dizer. Nem são contíguas. Essas eram mesmo diferentes. Essa de Ferragudo, não sei, mas podiam pôr os 6 km de estrada. Muito obrigado. Carla Ponte. Olá, boa tarde. Em relação a essa questão da continuidade ou não da área, a minha pergunta é se há um limite mínimo e máximo de área para ser considerado bairro. Não há. A lógica é vossa. A lógica é completamente vossa. Mas chama a atenção exatamente para aquilo que eu falei há bocado. Exatamente. E da lógica que as coisas têm. Porque se disser sim, senhor, há uma componente, há um X para o Algarve, há um X para aqui, há um X para ali, não. Os projetos são analisados todos em concorrência, passo a expressão, uns com os outros. Ok. Obrigada. Por exemplo, deixem-me só dar uma nota, já agora, isto a propósito, por exemplo, até para vos dar algumas ideias que nos têm surgido e que nos têm vindo a ser colocadas. No outro dia puseram-nos a questão de um mercado.
de fazer um projeto para um mercado e para a zona envolvente do mercado. E até penso que está aqui a colega do IAPMEI, não foi? Que foi na sessão que fizemos com o IAPMEI, não foi? Não sei se ela está aqui presente, mas eu já a vi a cara. E, efetivamente, tem todo sentido. A Vera, exatamente. Sim, estou, desculpem. A Vera. Olá, como tem está? todo sentido, até achei interessante a forma como puseram, que era, no fundo, prolongar o período de funcionamento do mercado e fazer uma happy hour de fim, isto é, uma plataforma para a disponibilização dos produtos de fim de dia. São estas, enfim, são estas inovações, ou isto é manifestamente a sustentabilidade de um projeto, mas é evidente que isto tem a ver com cada um dos territórios. Ou, por exemplo, também, isto a propósito, ainda também há coisa de 2 dias, um operador de TICs pôs-nos uma questão, através do nosso endereço eletrónico, que tem uma app para invisuais. Uma app para invisuais que se conseguem, através da georreferenciação, saber exatamente onde é que estão, como é que estão, quais são as lojas do bairro, dentro do bairro, e queria pertencer ao consórcio. E a pergunta que nós lhe fizemos é, mas pode pertencer ao consórcio, não pode vender depois a app. Portanto, percebem esta lógica, vamos lá ver, as pessoas não podem ser ao mesmo tempo beneficiários e fornecedores. Está claro. Bem, cara, a doutora Clotilde, Brandão Pires, cara, subdiretora, todos os participantes, acho que está claro. Esta apresentação é disponibilizada. Vamos, sim, senhora. A articulação formal com as associações, eu diria que daqui a uns 15 dias fazemos circular um e-mail para perceber se há interessados e digamos, e podemos fazer alguma ajuda se houver algumas candidaturas. Pronto, e esperando que, não havendo uma territorialização do PRR, esses critérios geográficos não levem que haja só projetos entre o Distrito de Setúbal e o Distrito de Praga. E não pensem que nós estamos só ricos, não é? Quer dizer, que o Algarve já tem tudo, não tem tudo. Quer dizer, isto não é aquela história do Ricardo Araújo Pereira, porque nós temos algumas dificuldades e precisamos saber fazer aquele salto qualitativo. Senhor Presidente, deixe-me só dar-lhe uma nota também. A DGAI e o IAPMEI vamos ter mais outro projeto também para o comércio e serviços, que eu acho que é bastante interessante e que, no fundo, vai complementar estes projetos, que é as aceleradoras do comércio digital, que é, no fundo, enfim, ao nível territorial das CIMs, neste caso a AMAL, corresponde a uma NUT 2 e uma NUT 3, haver aceleradoras baseadas nas estruturas associativas que vão dinamizar a digitalização das empresas, do comércio e serviços. Portanto, no fundo, isto vai complementar, para mim, enfim, para a DGAI tem muito sentido que onde haja um bairro comercial digital, porque depois o território vai ficar coberto de aceleradoras, que esses bairros, os operadores económicos que estão nesses bairros, sejam objeto da intervenção dessas aceleradoras, pelo menos ao nível dos operadores económicos. Portanto, é no fundo aqui uma complementaridade e uma otimização dos dois. Muito bem, ficamos já a aguardar, essa parte articularemos também com a AMAL, portanto, entendemos que aqui nós temos bem noção do que é que, por um lado, nesta área, o que nós temos de fazer é apenas dinamizar o território no sentido que haja candidaturas. Esta operação é uma operação que depois será seguida sobretudo com a AMAL, porque já tem a ver com uma lógica mais de proximidade e da intervenção municipal. Até porque todas estas intervenções e as autarquias são beneficiárias e temos... Agora, a minha posição aqui é no sentido, se o critério não exclui por completo. Eu só estou dizendo isto porque, por exemplo, nas áreas de acolhimento empresarial, o aviso tinha que cada região tinha que ter pelo menos 1 a 3. Não, mas e se não tivesse 1 a 3 já tínhamos ficado excluídos nas áreas de acolhimento empresarial e mesmo assim entre a verba inicialmente prevista e a final já houve um corte. Mas e aqui a minha preocupação, e julgo que a nossa preocupação enfim, não, para já é que isto é um trabalho com pouco tempo
compreendo que a massa crítica, digamos, de junção é diferente o nível de aprofundamento em cada município, mas, quer dizer, faz sentido haver candidaturas que possam ser depois ter alguma viabilidade de haver critério, não é? Exatamente. Não, isto tem uns montantes, pode haver candidaturas mais pequenas, candidaturas de maior dimensão, portanto, a dimensão das candidaturas também é aqui muito flexível. Agora, pronto, era só, dentro de 15 dias teríamos um ponto de situação e reportávamos. Se precisássemos, sentíssemos ajuda, sinalizávamos. E, portanto, aqui em articulação com o IAPMEI, com a AMAL, com as associações. Disponha. Nós gostávamos só de ter também... Desculpe, Marta, ia falar. Não, diga. E gostávamos só de ter conhecimento e, portanto, temos a indicação de quais foram as câmaras que tiveram, assim, quais foram os... E as associações, se possível. Está bem, faremos chegar a essa informação. Então, a todos. Partilhando também o aviso outra vez no anexo. Agora, e vamos mandar o PPT. Sim, exatamente. Na apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado à doutora Marta e à doutora Clotilde e ao Brandão e a todos e todos os participantes e todos os dirigentes. Pronto. Obrigada a nós também. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada.